Glória a Deus, meus irmãos, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tome o seu assento nesta manhã. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito durante esses dias de festa. Já estamos nesse clima de festividade já há alguns dias, algumas semanas. E sempre temos experimentado de Deus algo novo. E hoje eu tenho essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Eu estou feliz e, ao mesmo tempo, numa situação complicada. Feliz porque pregar a palavra de Deus sempre é um privilégio, uma oportunidade que nós temos, é algo maravilhoso. E uma situação complicada porque o pastor Messias escolheu este tema e decidiu fazer o mês todo de festa. E já passaram aqui pregadores pregando no mesmo tema já há algumas semanas e eu fiquei numa situação complicada em saber o que falar. Porque o texto já foi colocado de cabeça para baixo, pelo avesso, de pontapé. Sexta-feira passada, o pastor Natanael trouxe uma palavra maravilhosa aqui no texto. Eu me senti como Paulo aos pés de Gamaliel, aprendendo. E tenho pena do meu companheiro, pastor Davi, que vai pregar próximo domingo. Que Deus o ajude, grandes serão as madrugadas em oração, para que Deus te revele algo novo. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, vamos para a palavra de Deus, Isaías 43, e eu quero ler nesta manhã com vocês, a partir do versículo 14, e nós leremos até o versículo de número 21. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler a partir do versículo 14 e concluiremos a leitura lendo o versículo de número 21. Está escrito assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Quem recebe esta promessa nesta manhã? Meus irmãos, eu quero começar nesta manhã destacando
algumas curiosidades, alguns pontos importantes sobre o profeta Isaías, que é o profeta que entregou a mensagem que nós acabamos de ler nesta manhã. Todos nós conhecemos a história do profeta Isaías e entendemos que ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E ele recebeu o seu chamado profético em um momento de profunda crise nacional. Isaías viveu em Jerusalém durante o século VIII a.C., numa época marcada por instabilidade política e moral. O registro do seu chamado ao ministério profético está no capítulo 6 do seu livro, onde ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, com o templo cheio da sua glória. E ele mesmo escreve e diz que naquele dia os serafins proclamavam a santidade de Deus, e Isaías, ciente de sua pecaminosidade, ele é tocado por uma brasa tirada do altar de Deus e purificado dos seus pecados. E logo em seguida, neste cenário, uma voz ecoa aos ouvidos do profeta Isaías com uma pergunta. E a pergunta era: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E diante da pergunta feita pelo Senhor, Isaías prontamente responde, aceitando assim o convite de Deus para o seu chamado profético, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O nome Isaías significa salvação de Jeová. E esse é praticamente o tema do livro do profeta Isaías. Quando nós estudamos os livros proféticos do Antigo Testamento, nós encontramos que a palavra salvação, em todos os demais livros proféticos do Antigo Testamento, aparece em média de 4 a 6 vezes. Enquanto que no livro do profeta Isaías, a palavra salvação, ela aparece cerca de 27 vezes. Reforçando aqui que o tema deste livro é esse: salvação. Deus se apresenta aqui como aquele que redime, aquele que salva, aquele que liberta o seu povo. E a mensagem do profeta Isaías, a princípio, foi uma mensagem dura e de repreensão contra os pecados de Israel, mas no final do seu livro, esta mensagem ela muda de tom. E Isaías passa a apresentar uma mensagem de esperança, de restauração, de salvação para o povo de Deus. Algo que nós precisamos entender também nesta manhã é que Isaías, ele profetizou antes do período de cativeiro na Babilônia. Ou seja, quando Isaías profetizou, Judá ainda não havia sido levado cativo para a Babilônia. O cativeiro, ele só acontece aproximadamente 95 anos após a morte de Isaías. Então, o que Isaías está falando aqui é algo profético no sentido futurístico. O povo de Deus ainda estava na sua terra. E Deus estava alertando ao povo que se eles não se arrependessem, eles seriam levados como punição, como castigo para a terra da Babilônia. O capítulo 43, que é o capítulo onde o tema da nossa festividade está inserido, ele possui 28 versículos e ele pode ser dividido da seguinte forma. Dos versículos de 1 ao versículo 7, Deus promete redenção para Israel.
E ele se apresenta aí no versículo 1 com aquela linda promessa que todos nós conhecemos, não é? Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. E quando tu passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E essa promessa de redenção vai até o versículo 7. A partir do versículo 8 até o versículo 13 do capítulo 43, o Senhor Deus, através de Isaías, ele declara a sua superioridade sobre os falsos ídolos. Nós precisamos entender que a razão pela qual Israel estava sendo levado cativo para a Babilônia era justamente porque eles haviam aderido à prática da idolatria. Quando o Senhor Deus chamou Israel, Deus exigiu de Israel exclusividade na adoração. Deus disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, o único e verdadeiro Deus. E eu vou ser o seu povo, eu vou ser o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E nessa aliança, nesse relacionamento, uma das coisas que eu exijo de vocês é exclusividade. Não adorem a outros deuses, não sirvam aos deuses de Canaã, não casem com as suas mulheres, não deem as vossas filhas em casamento aos homens desta terra, para que a nação permaneça uma nação pura e santa. E Israel quebrou esta parte da aliança com Deus, e era justamente por isso que Deus estaria permitindo que Israel fosse levado como cativo para a terra da Babilônia. Então, aqui dos versículos 8 ao versículo 13, Deus declara a sua superioridade sobre esses ídolos. E a partir do versículo 14 até o versículo 28, que é o último versículo do capítulo 43, Deus faz uma promessa de libertação para a nação de Israel. Lembrando que esta promessa que Deus faz aqui dos versículos 14 ao versículo 28 era uma promessa futura, porque Israel ainda não havia sido levado para o cativeiro. Quando eles estavam no cativeiro, eles com certeza leram essas palavras do profeta Isaías e se lembraram do que Isaías havia profetizado, dessa promessa de libertação. Mas quando Isaías pronunciou essas palavras aqui, Judá ainda estava na sua terra. E veja aí que no versículo 14 do texto que lemos, Deus começa com uma promessa de libertação para a nação de Israel. E o texto do versículo 14 diz: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. E eu quero destacar 2 pontos aqui importantes concernentes ao versículo 14. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesta manhã é a forma como Deus, o autor desta promessa de libertação, ele se apresenta. Veja que o versículo 14, Deus está iniciando uma conversa com Israel através de Isaías, e Deus se apresenta de uma forma inusitada. Deus se apresenta mostrando algumas de suas credenciais. Vocês vão ver aí que no versículo 14, o texto diz: assim diz o Senhor, depois, o que vos redime, e termina dizendo o Santo de Israel. São credenciais que Deus está apresentando, são títulos, são atributos peculiares de Deus, e ele começa esta promessa se apresentando ao seu povo. Provavelmente, esses títulos foram usados para mostrar ao povo que a promessa que seria feita, ela se cumpriria na íntegra. É como se Deus estivesse dando as suas credenciais antes de prometer algo,
para garantir a Israel que as suas palavras se cumpririam. Era como se Deus estivesse dizendo ao seu povo: eu vou prometer a vocês algo, mas não se preocupe, porque aquele que promete tem cacife para cumprir a sua promessa. Ele se apresenta como o Senhor, em hebraico, Yehová, que significa aquele que existe e que sempre existiu. Ele se apresenta como aquele que redime, aquele que resgata o seu povo, provavelmente uma referência ao resgate do Êxodo. E ele se apresenta também como aquele que é santo, no hebraico kadosh, que significa sagrado ou separado. Então, nesta conversa que Deus vai ter com Israel, ele já deixa muito claro quem está falando. Ele já deixa muito claro de onde vem a promessa. Ele já deixa muito claro que aquele que vai prometer tem poder para cumprir cada uma das palavras que sair da sua boca. Eu venho dizer a você aqui nesta manhã que Deus, ele não é pego de surpresa por imprevistos. Eu venho dizer a você aqui nesta manhã que aquele que prometeu, aquele que liberou palavras, ele tem cacife, ele tem poder, ele tem recursos para cumprir as suas palavras. Nós estamos comemorando 17 anos do Ministério El Shaddai. E nesses 17 anos, muitas promessas foram liberadas sobre esse ministério. Algumas promessas foram promessas públicas, feitas aqui no santuário, onde todos ouviram, mas algumas dessas promessas foram promessas particulares, que apenas o nosso pastor ouviu no seu quarto de oração, dirigindo neste grande Dallas. Mas não importa, o importante é que cada uma dessas promessas vem se cumprindo ao seu tempo. 17 anos, e nós temos visto a mão do poderoso Deus sendo estendida sobre esse ministério. E nesta manhã eu venho dizer que as promessas que ainda não se cumpriram, elas se cumprirão, porque elas não foram feitas. Elas não são frutos da emoção humana. Elas não foram tiradas da imaginação de um homem ou de um conjunto de pastores, não. Essas promessas vieram do coração de Deus. Quem falou foi o Senhor. Quem falou foi o Remidor. Quem falou foi o Santo de Israel. E elas virão a se cumprir. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, no versículo 14, é a base, a razão desta promessa. Porque Deus promete, mas qual é a razão desta promessa? Está aí no versículo 14. O texto diz: por amor de vós. Como é que o texto diz? Por amor de vós. Então Deus está prometendo a Israel que no tempo certo ele enviaria inimigos contra a Babilônia para julgar a Babilônia, porque Babilônia naquela época era a dominadora das nações, ela subvertia as demais nações. Babilônia levaria Israel para o cativeiro, mas Deus aqui está prometendo que no tempo certo ele enviaria inimigos, outras nações para conquistar a Babilônia. E essa promessa se cumpre quando Ciro, governador da Pérsia, ele conquista a Babilônia aproximadamente 150 anos mais à frente. Agora, por que é que Deus promete isso? Qual é a razão desta promessa? Qual é a base desta promessa? A base da promessa está aí, por amor de vós. A razão por que Deus promete é justamente o amor de Deus pelo seu povo. Apesar da infidelidade de Israel para com Deus, que era justamente a razão pela qual eles seriam levados cativos para a Babilônia, o amor de Deus pelo seu povo continuava vivo e intacto. Qual é o Deus que faria uma promessa de redenção
a uma nação infiel a ele mesmo? Qual é o Deus que prometeria coisas tão grandes e maravilhosas a um povo infiel e mau? Alguém que manchou o seu nome, que adorou a outros deuses? É o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. E da mesma forma, Deus também nos ama apesar de nossos pecados. Deus nos amou no nosso estado espiritual mais sujo. E Ele continua a nos amar. Quando eu leio sobre este amor incondicional de Deus, eu automaticamente sou levado às palavras de Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 6 em diante, quando Paulo, escrevendo, disse: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas não acaba aí. Paulo diz: logo, muito mais agora. Ou seja, se Deus fez o que fez quando nós éramos pecadores lá atrás, imagina o que Ele não fará por nós agora, que somos o quê? De acordo com Paulo, justificados pelo seu sangue. Seremos por Ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E a promessa continua, Paulo diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Paulo continua escrevendo em Romanos capítulo 8, versículo 35, e ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos comemorando 17 anos de fundação do Ministério El Shaddai, e a razão porque ainda nós estamos de pé 17 anos depois, não é porque nós somos melhores do que os demais, não é porque nós somos maiores do que os demais, não, a razão porque nós estamos de pé 17 anos depois da fundação desse ministério é porque Deus tem provado o seu amor e a sua fidelidade para conosco. O nosso amor por Ele é falho, o nosso amor por Ele é imperfeito, o nosso amor por Ele é oscilante, mas o amor dEle por nós é imensurável, é imutável, é eterno, não tem data de expiração. Como disse o poeta, é muito mais além do nosso entendimento. Muito mais além do nosso entendimento. E quando eu falo do amor de Deus, eu sempre gosto de usar a ilustração
do amor do príncipe encantado pela Cinderela. Todos nós conhecemos a história, não é? Aquela jovenzinha que foi morar com a madrasta e que lá na casa da madrasta ela era usada para fazer serviços domésticos, maltratada pela madrasta. Aí um belo dia ela ouve falar que ali na cidade o príncipe estaria dando uma festa. Só que ela não tinha roupa para ir para a festa. Ela não tinha condições nenhuma de ir para a festa. Até que algo acontece na história e a Cinderela aparece lá no palácio, toda produzida. Vestido bonito, maquiagem, batom, linda, acessórios, com um sapato majestoso. E quando o príncipe bota o olho nela, ele se apaixona. Só que apaixonar-se pela Cinderela produzida é fácil. A pergunta é, será que ele se apaixonaria pela Cinderela quando ela estava suja, trabalhando na casa da madrasta, sem maquiagem, sem o vestido bonito, sem o sapato bonito, sem a carruagem bonita? Porque foi isso que Deus fez conosco. Quando Deus se apaixonou por nós, nós não estávamos maquiados, bonitos, com roupa de grife. Não. Quando Deus nos encontrou, nós éramos mendigos espirituais. Nós estávamos mendigando espiritualmente, pobres de espírito, na sarjeta do pecado, sujo, maltrapilho, alguns bêbados, outros drogados, outros na cama com uma prostituta, outros traindo a esposa ou o esposo, outros pulando o carnaval, mas Deus olhou para nós e o seu amor foi tão grande que ele disse: eu quero você mesmo assim. Mas está sujo, mas eu quero você mesmo assim. Mas é maltrapilho, mas eu quero você mesmo assim. E ele nos amou e nos convidou para ser seus, da sua família. E o que é que ele fez por nós? Aí ele foi lá, nos banhou, nos deu novas vestes, nos deu um novo nome, nos deu uma nova família, escreveu uma nova história. E todas as vezes que nós pecamos, quando ele tem todo o direito de nos fulminar, ele diz: eu vou estender misericórdia sobre você. Porque, como disse o salmista, Deus nos conhece, conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Então esta promessa foi feita com base no amor de Deus. Não era porque Israel era bom, não era porque Israel era melhor do que as outras nações, não era porque Israel era a última Coca-Cola do deserto. Não, Israel, irmãos, se você fosse Deus, você teria escolhido outra nação. Se eu fosse Deus, eu teria começado com o Egito, que já era uma nação grande, poderosa. Se eu fosse se eu fosse Deus e fosse escolher um povo para mim, eu jamais escolheria Abrão. Jamais escolheria Abrão, um homem velho, de uma terra pequena e desconhecida, casado com uma mulher estéril. Eu começaria já com o Egito, com a Babilônia. Mas Deus foi lá e escolheu a Israel. Por quê? Porque Israel merecia? Não. Porque a eleição de Deus não é com base em merecimentos, é com base na sua soberania, é com base no seu amor, é com base em quem Ele é Deus e faz o que Ele quer. Da mesma forma como Deus nos escolheu, Deus foi lá e escolheu a nós para estarmos aqui e nos redimiu. E tudo isso que Deus fez e tem feito é com base no seu amor por nós. Agora veja o que diz aí o versículo 15 do capítulo 43. Deus começa com a sua promessa de libertação, mas agora Deus confirma mais uma vez quem haveria de libertar o povo. E aí ele diz no versículo 15: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Quem libertaria o povo? Seria o Senhor, o santo, o Criador de Israel, o rei de Israel. Depois de 70 anos no cativeiro, Israel seria
liberto, porque o cativeiro tinha tempo de início e tempo de término. Eram 70 anos, não seriam nem 69 e nem seriam 71. Deus disse, será 70 anos. Depois de 70 anos, Israel seria liberto do cativeiro na Babilônia. E isso aconteceu no ano 538 a.C., quando Ciro, ele promulga um decreto permitindo que o povo voltasse para a sua terra, permitindo que o povo retornasse à sua pátria, reconstruísse o templo. Ciro assina este decreto, mas quem move a mão da caneta de Ciro é Deus. E Deus deixa muito claro aqui no versículo 15 que quem faria tudo aquilo seria Ele. Ele, o Senhor, o Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Então Ciro nada mais foi do que um instrumento usado por Deus para libertar o povo. Mas quem realmente inclinou o coração de Ciro para criar aquele decreto foi o Senhor, que tem nas suas mãos o coração dos reis, que tem nas suas mãos o coração dos governantes desta nação e de todo mundo. Lembra como o salmista começa o Salmo 126? Salmo 126, verso 1, ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Em nenhum momento o salmista atribui a libertação de Israel a Ciro. O salmista não dá a Ciro a glória que é de Deus. Não dê a Ciro a glória que é de Deus. Deus fará algo novo na sua vida, mas quando acontecer, não diga que foi o advogado, não diga que foi o juiz, não diga que foi o presidente. Dê a Deus a glória que é devida ao seu nome. No versículo 16 do capítulo 43, Deus faz um convite ao seu povo. E Deus convida Israel para visitar o passado. Versículo 16, o texto diz, assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Deus está aqui no versículo 16, levando o seu povo, através dessas palavras, a olharem para o passado, a olharem para o Êxodo. Em Êxodo capítulo 14, versículos de 1 a 26, nós temos o relato do que Deus fez pelo seu povo quando eles ainda serviam no Egito debaixo da opressão de Faraó, e de como Israel foi liberto quando eles se viram encurralados pelo exército de Faraó, vindo atrás deles, e diante deles o Mar Vermelho. Eles estavam fugindo do Egito. Faraó, a princípio, deu liberdade para o povo, mas depois voltou atrás e quis perseguir o povo para matar, e ele colocou à disposição para esta missão todos os seus cavaleiros, os seus cavalos, as suas carruagens, o seu exército. Agora imagine a cena. Você tem mais de 1 milhão de pessoas com velhos, meninos, crianças de colo, mulheres. Um povo que não era militarmente treinado, porque Israel havia ficado 430 anos no Egito como escravos. A única coisa que Israel sabia fazer era ser escravo. Israel não sabia pegar numa espada, porque os egípcios nunca deram espada nas mãos dos israelitas. Israel não sabia usar uma arma, porque os egípcios nunca haviam dado nenhuma arma nas mãos dos israelitas. Tudo o que eles sabiam fazer era construir e ser escravos. E agora, Moisés liderando o povo, olha para trás e vê uma fumaça, uma poeira
que foi resultado das carruagens e dos cavalos de Faraó galopando para destruí-los. E diante deles, um mar. Não era uma piscina. É que a gente lê a história, às vezes, a gente não consegue imaginar o que aconteceu. Era um mar. Você sabe o que é um mar? É grande, não é grande o mar? É grandão, não é? Imenso. O mar vermelho diante deles. E o que fazer agora? Para onde ir? Para trás não há caminho. Para frente não há caminho. Dos lados também não é opção. Nós vamos morrer aqui. Moisés, ele clama a Deus dessa situação. E Deus fala com ele de uma forma bem nordestina. E Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E marchar para onde? Marchar é para frente. Já viu algum soldado marchar para trás? Soldado só marcha para... Deus estava dizendo a Moisés: diga ao povo que vai em frente. Vai em frente, vai em frente, vai em frente. Mas, Senhor, não tem caminho. Não se preocupe que quem abre caminho sou eu, é meu departamento. Seu departamento é só ouvir a minha voz e me obedecer. Eu disse: vai em frente, marche, vai em frente. Vai em frente e eu vou abrir um caminho para você passar. Vai em frente. Moisés foi lá, pegou a vara, abriu o mar. Aquelas duas paredes de água imensas. Eu nunca vi nenhum arquiteto, nenhum arquiteto, consegue levantar a parede de H2O. Nenhum. Jamais se ouviu, nunca se ouviu em nação alguma antes deste evento e depois deste evento também, em nenhuma outra nação se ouviu alguém levantar paredes de água. Duas paredes de água se abriram. E aquela multidão passou a pé enxuto. Você crê nisso? Tem que ser crente para crer. Passaram. Aí Faraó colocou o olho e disse assim: vou passar também. Deus abriu a porta, eu vou entrar por ela também e vou persegui-los. Aí Deus disse: vem. Pode vir. Esperou que o povo todo passasse. Quando o último israelita tirou o pé do mar, que os cavalos de Faraó estavam ali mesmo no meio, o Deus que tem o controle da natureza nas suas mãos, cuja voz todas as coisas obedecem, que tem o poder dos céus e da terra em suas mãos, que não pede permissão para fazer, nem pede por favor, nem com licença. Deus disse: fecha. E as águas se fecharam e todos morreram ali. É a este evento que Deus está dizendo ao povo. Lembrem-se disto. Deus está convidando o povo para o passado. Não é isso que ele diz aí no verso número 16? Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Veja que foi Deus que trouxe, né? Deus que puxou. Faraó pensava que estava indo por conta própria, mas quem trouxe foi Deus. Faraó não sabia, mas quem trouxe foi Deus. Deus disse: você vai vir. Você vai vir, seu coração é duro, mas você vai vir, porque quando eu falo, você vem. Ele trouxe, e eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Este ato de Deus, ele ficou conhecido como um dos maiores atos de Deus na história do seu povo. E olha que Deus fez muita coisa para Israel. Muito mais coisas. Deus fez água sair da rocha. Deus fez maná cair do céu. Deus deu carne ao povo no deserto. Uma coisa que me impressiona muito quando eu leio a história é que durante 40 anos as suas sandálias não se desgastaram, suas roupas não ficaram rotas. Deus fez muitas maravilhas, mas esta aqui ganhou destaque. Tanto destaque que Deus havia ordenado ao povo: quando você se sentar com seus filhos,
Você vai contar para eles a história do seu Deus e você vai dizer: nós éramos escravos, mas um dia Deus nos libertou e Ele abriu o mar vermelho para a gente passar. E essa história era passada de geração em geração. Só que no versículo 18, parece que Deus entra em contradição consigo mesmo. Porque Deus diz: não vos lembreis das coisas passadas. Espera aí. Aquela história do profeta que diz: nem que vá, nem que fica, né? O que é que eu faço então? O Senhor leva o povo para o passado, no versículo 16 e 17, mas aqui no versículo 18 e 19, Deus adverte o povo a não se prender ao passado, e Ele diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então Deus, nos versos anteriores, refresca a memória de Israel, lembrando do que ele fez no passado, mas aqui no versículo 18 ele diz: não vos lembreis das coisas passadas. E não é que Deus é contra o olhar para o passado. Olhar para o passado, em certos casos, é essencial. Nós, por exemplo, deveríamos muito olhar para o passado, porque quando nós olhamos para o passado, nós podemos ver os erros que nós cometemos lá atrás, e isso nos ajuda a não cometermos os mesmos erros aqui e lá na frente. Então, Deus não está proibindo aqui o olhar para o passado. O que Deus não quer é que o seu povo fique preso a um saudosismo sem esperança, pensando que tudo o que Deus podia fazer por eles já havia sido feito. O que Deus quer é que a imaginação do povo não fique presa ao passado. O que Deus quer é que o povo não deixe de sonhar com as grandezas e o poder de Deus. O que Deus quer é que Israel olhe para o êxodo passado e que este êxodo passado sirva de mola propulsora para a esperança do que Deus haveria de fazer no futuro. É mais ou menos assim: se eu fiz o que fiz lá atrás, imagina o que eu não posso fazer ainda por você aqui na frente. Não é que o que eu fiz lá atrás foi a demonstração máxima do meu poder. Não é que eu usei toda a minha glória, todo o meu poder, todos os meus recursos para abrir aquele mar. Não, 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 não. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque aqui ainda tem poder, muito poder, para fazer algo novo, algo que você nunca viu, algo que você nem imagina. Algo que você nunca sonhou. Porque o que Deus faria com Israel era algo inédito. Onde você já viu uma nação conquistar outra? E depois de 70 anos, um belo dia, o novo governador da nação dizia assim: eu vou libertar este povo. Eu vou deixar eles irem para casa. Você lembra quando você pegava passarinho? Que o Ibama não nos escute. Lembra quando você pegava passarinho? Quem aqui pega passarinho para depois soltar? Você pega o passarinho para deixar ele numa gaiola. O que Deus fez com Israel depois de 70 anos no cativeiro foi inédito. Tão inédito que as nações vizinhas olharam aquilo e disseram assim: grandes coisas fez o Senhor por estes. O que Deus fez foi tão novo, tão grande, tão inédito, que o ato de Deus se tornou provérbio na boca dos ímpios. Os ímpios olharam Israel sendo liberto da Babilônia e eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por estes. Você crê que o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, na tua família, na tua casa, vai ser tão grande,
tão novo, tão inédito, que vai se tornar provérbio na boca de quem vê. Quem vê vai dizer, foi Deus que fez. Foi Deus que fez. O Deus dele é grande, o Deus dela é forte, o Deus dela é poderoso. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Por isso que Deus diz, não vos lembrei das coisas passadas. Não se apegue ao passado. Não fique preso ao que Deus já fez. Use o que Deus já fez como mola propulsora de esperança. Diga assim, Deus proveu. Mas Ele ainda vai prover muito mais. Olhe para o que Deus fez no passado, as vitórias do passado. 17 anos de ministério El Shaddai são 17 anos de muitas vitórias, muitas batalhas que nós enfrentamos, muitos gigantes que foram derrotados, muitos mares que foram abertos, momentos em que pensávamos que o ministério não ia mais além, que ia acabar ali, naquele momento, porque a perseguição era grande, o gigante era grande, a tormenta era grande, mas Deus deu vitória. E por que pensar que vai parar agora? Por que pensar que o Deus que fez lá atrás não pode fazer aqui? Por que pensar que o Deus que proveu lá atrás não pode prover aqui? Por que pensar que o Deus que abriu o mar vermelho lá atrás não pode fazer um caminho no deserto aqui? Colocar rios no ermo aqui? Deus fez e Ele fará. Então não se prenda ao passado. Não seja museu. Você foi chamado para viver coisas novas. Você não é museu. Não seja colecionador apenas de vitórias do passado. Não, não. Viva novas vitórias de Deus. Porque a imaginação de Deus não acabou. A imaginação de Deus não acabou. Deus tem cada plano, cada projeto para você que você nem imagina ainda. Você pensa que acabou. Ah, pastor, já fazem anos que eu cheguei aqui na América. Tudo que Deus me falou já se cumpriu, não tem mais nada de novo. Deus está dizendo, não, 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 não. Eu vou começar uma história nova na sua vida. Eu vou fazer algo novo. Você pensa que acabou. Você pensa que eu já terminei com você. Você pensa que o vaso já está pronto. Mas quando você pensa que está pronto, eu, que sou o oleiro, coloco você novamente na roda, quebro, molho, amasso, faço um vaso novo, maior, para a minha glória, porque eu sou Deus de coisas novas. Agora, por que é que Deus faz isso? Está aí no verso 20 e 21. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas do deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus faria tudo isso para a sua glória. É o que o texto diz. Os animais do campo me glorificam. E como é que termina o versículo número 21? Para celebrar o meu louvor. Deus faria tudo isso para a sua glória. Porque Deus ama quando Ele faz alguma coisa e a glória é dada a Ele. Você não pode ser assim, porque você é germe da terra, pó, caco, entre os cacos. Você, humano falido, você não pode ser assim. Você tem que correr dos elogios, evitar os elogios. Mas Deus não. Deus, Ele ama ser elogiado. E Ele pode ser elogiado porque não existe ninguém como Ele. Ele é um ser totalmente à parte de nós. Então a Ele sim seja a glória. A mim, não. Apesar de que muita gente gosta de receber muitos elogios, tapinhas, nós deveríamos correr disso. Mas Deus não. Deus às vezes complica a situação. Faz o negócio ficar mais difícil ainda. Sabe quem conhecia isso de Deus? Elias.
que foi lá desafiar os profetas de Baal e de Azera, e o texto diz que ele cavou um rego ao redor do altar e encharcou de água. Dificultou ou não dificultou? Porque ele ia orar para Deus mandar fogo. Você já viu água tocar em um ambiente molhado? O fogo tocar em um ambiente molhado? Não dá para fazer, né? Ele foi lá e encharcou de água, fez o negócio ficar mais difícil. A gente quer fazer o negócio ficar mais fácil. A gente quer descomplicar. Mas Deus, ele gosta de complicar. Porque quanto mais difícil, mais ele aparece. Lázaro estava doente, veio a óbito, 4 dias, cheirava mal, túmulo lacrado, um choro em Betânia, pesadelo, dor, as irmãs se descabelando. Jesus chegou 2 dias depois. O morto já estava no seio de Abraão. E se eu fosse Lázaro, eu ia ficar muito brabo quando eu voltasse. Porque eu já estava lá. Imagina só. Lázaro lá no seio de Abraão, usufruindo das delícias. Daqui a pouco Jesus diz, tem que voltar. Mas como assim voltar? Eu já estou aqui, mas tem que voltar porque eu preciso fazer algo grande lá. Algo inédito, algo novo. Porque mortos já haviam ressuscitado, mas um morto com 4 dias, caixão selado. Jesus chegou para cancelar o velório. Jesus chegou para cancelar a morte. Jesus complicou o negócio para que a glória fosse dele. Você está entendendo o que Deus está dizendo nesta manhã? Você vai cancelar esse velório. Cancele. O que Deus vai fazer na sua vida é algo novo e grande. E está sendo difícil assim, para que quando aconteça a glória de Deus seja maior, para que você glorifique a Ele, para que os povos glorifiquem a Ele, mas para que isso aconteça, o negócio tem que ficar difícil mesmo. Deus está dizendo nesta manhã para alguém, eu vou chegar nos 90 minutos do segundo tempo, lá no finalzinho, quando você pensar que não tem mais escape, que tudo está acabado, eu vou entrar em cena e vou mudar a situação, fazendo algo novo. Algo que você nem imagina, você nem sonhou, sua capacidade de processar, de imaginar, nem conseguiu captar ainda, mas eu vou entrar em cena e eu vou agir, e eu vou fazer algo novo para que você me glorifique. Porque Deus gosta de ser glorificado. Fique de pé comigo nesta manhã. Nós servimos a um Deus de coisas novas. E Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor aplique esta palavra em nós. E que tudo aquilo que Ele fez no passado por nós sirva como inspiração para o que Ele pode fazer em nossas vidas. Deus não acabou com você ainda. Deus não terminou com você ainda. O projeto não se concluiu. Alguém olha e diz assim, não tem mais jeito. Se desviou do projeto, do propósito, saiu. Mas Deus está dizendo, não, tem jeito sim. Eu não acabei ainda. Eu não terminei ainda. E Deus fará coisas novas. Deus fará coisas novas, coisas que você nem imaginou, coisas que você nunca sonhou. Mas quando Deus fizer, não diga que foi você. Não diga que foi o seu amigo que tem recursos. Diga, foi Deus. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Quando você vier cantar sobre o que Deus fez, dê a glória a Deus.
Renda a Deus a glória, porque foi Deus quem fez. Que Deus te abençoe.